que no meu idioma significa aldeia Pinheiro Preto. Então, na verdade, a maior dificuldade do meu povo hoje é reunir essas pessoas. Faz mais de 20 anos que nós estamos reunindo as pessoas do nosso povo, porque durante o século XVI o meu povo deu muito trabalho para os colonizadores aqui. Então você encontra documentos, por exemplo, atas da Câmara Municipal de São Paulo do século XVII, do século XVIII, falando que para os fazendeiros não tenham um escravo guaianá, porque meu povo era assim: se escravizava uma mulher do meu povo e punham para trabalhar na cozinha, ela colocava veneno na comida das pessoas. Os homens, eles fingiam que eram escravizados. À noite eles atacavam a fazenda, destruíam tudo, colocavam fogo. Então, como o meu povo impôs uma resistência muito grande à colonização aqui, qual é a forma que você encontra para enfraquecer um povo? Já ouviram falar em dividir para conquistar? Então, durante 3 séculos, pessoas do meu povo foram enviadas para várias partes do Brasil. Então existem documentos do século XIX, por exemplo, falando de pessoas que inclusive são da minha família próxima, né, que foram enviados para lugares como Bahia, por exemplo, Maranhão. Então tem pessoas do nosso povo espalhadas no Brasil inteiro. E esse documentário é a materialização desse trabalho que a gente tem feito. Tem pessoas de vários lugares do nosso povo, infelizmente não de todas as comunidades, mas a ideia é contar nossa história. E é um protesto, porque quando essa cidade foi fundada em 1554, a minha família já estava aqui. Eu costumo brincar, é uma brincadeira, mas é verdade, né? Eu falo que eu sou paulistano de verdade, porque no mínimo 20 gerações da minha família nasceram e viveram aqui. Eu sou neto em 20º grau de um dos caciques que tem uma história entrelaçada com o surgimento da cidade de São Paulo, que é o Piquerobi, que no nosso idioma é Indaiatanhe, que significa peixe verde, que no dia 9 de julho de 1564, ele atacou a cidade de São Paulo no que foi chamado de Cerco de Piratininga. Foi a primeira grande revolta indígena contra a colonização no nosso país. E esse cacique, eu sou neto dele em 20º grau. Eu sou neto através de uma das filhas dele. Então dele até mim são 20 gerações diretas, tá? Ele foi morto nesse confronto, ele e o filho dele, que é o Minguerém, que no nosso idioma significa onça brava. Então, esta cidade, a cidade de São Paulo, ela tem uma dívida muito grande com o meu povo, porque o que vocês chamam de cidade, o que vocês chamam de seu bairro e o que vocês chamam de sua casa, um dia já foi o território tradicional do meu povo. E quando a gente fala isso, ninguém está querendo dizer que um dia a gente quer aqui tirar todos vocês aqui e que volte a ser nossa aldeia, mas é o nosso direito dizer que essa cidade sim tem que reconhecer que o meu povo foi usado como escravo para construir essa cidade, e o que hoje é a cidade de São Paulo era o nosso território. Então a nossa luta não é para receber esse território de volta, é somente para que essa cidade reconheça historicamente a nossa presença aqui. Então essa cidade tem sim uma dívida histórica muito grande com o meu povo. O único reconhecimento que nós tivemos em relação à questão da cidade, em relação ao meu povo, foi em 2012, que a subprefeitura de Itaquera fez uma sessão solene homenageando a minha avó, que o nome em português dela era Isabel, mas o nome indígena dela era o Pelonguioso, que significa pé do papagaio. Minha avó ainda era viva nessa época, só que ela estava muito doente, ela já tinha mais de 90 anos, e eu fui receber homenagem em nome dela. Ela recebeu uma placa de bronze em homenagem à história e tal, mas essa placa não paga os 524 anos de exploração que o meu povo sofreu. E criticam muito o meu povo. Hoje existe um pensamento na cabeça dos brasileiros, infelizmente, em relação à questão da mestiçagem, né? Porque eu talvez não seja o tipo de indígena que vocês gostariam de ver. Então todo mundo fica esperando que o
Papa Capim aparecer aqui, né? Ou o Guarani. E aí quando falam para mim assim, mas você tem um olho claro, etc e tal, você tem uma mistura, eu sempre digo para as pessoas, eu sou filho, neto, bisneto e tataraneto de mulheres abusadas. Eu queria que algum de vocês pudesse voltar, por exemplo, no passado e perguntar para minha tataravó se ela queria casar com um não indígena. Vocês mulheres, né, no Brasil, as mulheres brancas, pretas, indígenas, elas foram utilizadas à força por esses homens. Então vocês foram, se tem alguém aqui que foi mais explorado nesse país, foram as mulheres. Então eu sempre falo isso, é muito fácil chegar aqui hoje e usar uma das maiores brutalidades contra os povos indígenas, que foi a mestiçagem forçada, para tirar o meu direito ao pertencimento étnico. Então não é porque eu sou mestiço que eu sou menos Guaianá, porque ser Guaianá é uma questão étnica, e etnia é cultura, não é genética. Tem nada a ver com genética. E aliás, eu acho ridículo no nosso país ainda se discutir pureza de raça. Pureza de raça é eugenia. E as teorias de eugenia foram utilizadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial para matar milhões de pessoas, porque não foram só judeus, mataram curdos, ciganos e outras etnias também. Inclusive pessoas que muitas vezes falam, inclusive contra o próprio fascismo, e depois vem falar de pureza étnica. Dentro do movimento indígena, existe um grupo de pessoas que ficam falando indígena puro. Para mim, isso é nazismo, nazismo indígena. Como tem nazismo em qualquer lugar do mundo, também, infelizmente, existe nazismo entre os povos indígenas. O meu povo nunca gostou de pureza. Tanto é que o meu povo tinha costume de trazer homens, mulheres e crianças de outros povos, aos quais muitas vezes a gente tinha conflitos, guerras, para viverem com a gente. Então, o meu povo sempre foi mestiço. Então, meu povo não gosta de pureza étnica, meu povo gosta de diversidade étnica. Então, assim, para mim, uma das maiores violências que eu sofro no meu dia a dia é ter que ficar explicando para todo mundo quem eu sou. Então eu tenho que ficar explicando isso para os meus amigos, tenho que ficar explicando para vocês, tenho que explicar para os alunos. Em qualquer lugar que eu vá falar sobre meu povo, eu tenho que, antes de falar sobre o meu povo, ficar explicando quem eu sou. Você é indígena de verdade? Por que você tem o cabelo assim? Etc e tal. Isso também é uma forma de violência. Porque se eu sou mestiço hoje é porque esta sociedade hoje que se chama Brasil é que fez com que meu povo fosse mestiço. Desculpa, pessoal, eu sempre falo isso. Eu queria chegar no lugar e contar histórias bonitas, mas a história do meu povo é uma história de resistência. É uma história de luta, de perseguições, de massacres, de muito preconceito. Minha avó, todo mundo perguntava para mim assim quando eu era criança: sua avó é japonesa? Porque minha avó tinha o olho bem puxado, cabelo liso. Minha avó era a Guarani, né, da história. E eu sempre falava, não, ela é indígena. Mas tem uma coisa que eu demorei muito tempo para entender na minha avó. Eu detestava beijar minha avó, cara, no rosto. Porque minha avó, ela passava um cosmético que, não sei, talvez tenha caído em desuso, mas chamava pó de arroz. Era pó de arroz mesmo, né? Minha avó passava pó de arroz no rosto, no braço. Se ela estava com uma roupa com decote, ela passava num decote. E eu achava aquilo horrível. Minha avó falava, dá um beijo nessa avó. Beijava minha avó, pó de arroz na boca, eu achava horrível. Quando eu me tornei adulto, é que eu fui entender o significado daquele pó de arroz. E aí eu fui entender que minha avó foi uma pessoa que sofreu tanto preconceito, porque minha avó era morena. Minha avó sofreu tanto preconceito que ela passava pó de arroz para quê? Para ficar branca. Então, essas são as pessoas do meu povo. É muito fácil alguém vir criticar ou achar. Tem gente que fala assim, o cara se autodeclara indígena para ter vantagem. Eu estou há 21 anos no movimento indígena. Eu já fui ameaçado de morte várias vezes. Eu tenho uma pasta na minha casa
cheia de boletim de ocorrência, de ameaça de morte de fazendeiro, de um monte de coisa. Até hoje eu não sei que diabo de vantagem é essa. Qual é a vantagem de alguém sair da vida de vocês? Claro que a gente vive na periferia, a gente tem nossos problemas, mas cara, qual é a vantagem de você sair de uma vida na sociedade não indígena e você dizer que você é indígena? Se você vai ser questionado, vai sofrer preconceito, alguém pode querer te matar. Então, eu queria entender para quem que esse discurso serve. Quem acredita numa coisa dessa? A gente fala, o cara virou quilombola, ele fala que é quilombola para ter vantagem. Qual é a vantagem? Os quilombolas estão sendo mortos aí. Só ontem, 7 indígenas Guarani Kaiowá foram baleados lá numa retomada, lá no Mato Grosso do Sul, com a Força Nacional lá. A Força Nacional ficou lá assistindo lá os fazendeiros atirarem nos Guarani Kaiowá. Eu já perdi as contas de quantos amigos meus foram mortos. Só ano passado foram 63 líderes indígenas assassinados. E não é só 63 líderes indígenas assassinados, são 63 seres humanos. E aí eu queria entender por que existe essa seleção. Porque se morre um ator, morreu o Silvio Santos agora, todo mundo chora, né? Aí 63 indígenas, 63 seres humanos foram assassinados e eu não vi ninguém chorando. Ninguém se preocupou. Nós não somos invasores. Essa terra é nossa. A terra é nossa. Nós não somos invasores. Agora é um absurdo, né? O cara que mora aqui na cidade, que tem a casa dele e tudo, não quer que outra pessoa tenha o mínimo para sobreviver. Que é um teto, água potável, direito a saneamento básico. Então eu estou aqui na cidade, de boas, tem um supermercado, tem o Chama, tem o Rossi, tem o Oba, né? Que eu moro aqui no bairro, moro no Jardim Fernandes, pessoal. Eu nasci no Santa Marcelina e fui criado aqui, ó, no Jardim Fernandes. 44 anos que eu moro aqui. Aí você mora aqui na cidade, tem todas as facilidades, mas você quer que o cara que vive lá no campo não tenha direito a nada. Aí o cara que tem um sítiozinho de 1000 metros quadrados no interior, ele acha que ele é igual a um dono de uma fazenda de 5 milhões de hectares.